O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é aquilo em que você se torna. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram alienados, desorganizados e, portanto, dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Os princípios que deveriam constituir a nossa vida em sociedade são o princípio da destinação universal dos bens, da solidariedade, o da subsidiariedade, o do bem comum e o da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, o Felisney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Quero cumprimentar também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, procedimentos estéticos, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 3213-7560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na ponta da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial, o resumo das notícias da semana e as dicas de saúde, educação e cidadania. E para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 999826704, 999826704, 999569454, 999569454. Envie a sua mensagem que oportunamente estaremos lhe respondendo.
E a partir de agora teremos o nosso editorial. Fala pra mim. Fala pra mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje eu vou falar para vocês sobre a vida em sociedade. E para iniciarmos essa conversa, eu vou me embasar no contexto histórico e vou relembrar a importância que as civilizações gregas e romanas tiveram ao inventar a política. Isso mesmo, inventaram, porque antes dos gregos e romanos, ninguém havia pensado e proposto a estruturação das relações sociais. É esse o coração da invenção da política. Além disso, a criação do espaço público de discussão, deliberação e decisão significa que a sociedade está aberta aos acontecimentos e às ações não são fixadas de uma vez por todas, por alguma vontade divina, secreta. Significa também que erros de avaliação e de decisão podem ser corrigidos e uma ação pode gerar problemas novos que não estavam previstos e que exigirão o surgimento de novas leis e novas instituições. Ou seja, gregos e romanos tornaram a política inseparável do tempo e conceberam a ação política ligada à noção do possível ou da possibilidade. Com isso, não só conceberam e praticaram a política como ação humana e não como cumprimento de decretos divinos, perenes e eternos, mas também inauguraram a ideia e a prática da criação contínua da realidade social ou de sua transformação, isto é, a história. Por isso, com a leitura dos filósofos antigos, particularmente o Platão e o Aristóteles, não podemos observar que eles, no caso, nós podemos observar que eles definem a política como uma forma superior de vida, que eles chamam a vida justa, segundo Platão, e a vida boa e bela, segundo Aristóteles. Para ambos, a política se define pela justiça, embora Platão e Aristóteles tomam o justo de maneira diferente. Porque é a justiça que define a política. Para Platão, a cidade é justa quando sábios legisladores governam, os militares estão subordinados aos legisladores que defendem a cidade e os membros da classe econômica estão subordinados aos legisladores para assegurar a sobrevivência da polis. Nestas palavras, para Platão, a política justa é aquela em que a razão comanda, submetendo ao seu comando a força militar e o poderio econômico. Como idealizar, então, a cidade justa? Diz Platão, pela educação dos cidadãos, homens e mulheres. Platão não excluía as mulheres da política e critica os gregos que as excluía. Podemos, ao mesmo tempo, dizer que Aristóteles foi o primeiro a ter clareza sobre a diferença entre o espaço público da política e o espaço privado dos interesses pessoais e grupais. Essa diferença o levou a distinguir entre oikonomia e politique. De fato, a palavra economia é uma palavra grega derivada de oikos, entendida como propriedade privada do chefe de família, detentor dos bens móveis, imóveis, escravos e assim por diante. Em contrapartida, politique
é uma palavra derivada de polis, a cidade com vida política, ligada aos interesses e direitos dos cidadãos. Ora, Aristóteles separa a economia de política, e essa separação fez com que ele também distinguisse entre virtudes privadas e as virtudes públicas. Ou seja, ele não pensou, como se diz hoje em dia no Brasil, ele não pensou em uma ética na política. Ele pensou em uma ética da política, isto é, uma ética pública, na qual a virtude central é a justiça. Para definir a justiça, Aristóteles afirma que é preciso distinguir entre dois tipos de bem: os bens partilháveis e os bens participáveis. Um bem é partilhável quando ele é uma quantidade que pode ser dividida e distribuída. A riqueza é um bem partilhável. Um bem é participável quando ele é uma qualidade indivisível, que não pode ser repartida nem distribuída sem se destruir. Só pode ser participável. O poder político é um bem participável. Existem, pois, dois tipos de justiça na cidade: a justiça distributiva, referente aos bens econômicos partilháveis, e a justiça participativa, referente ao poder político participado. Diante de tudo isso, faço uma pergunta cuja resposta será discutida no final do programa de hoje. O que é a cidade justa? Pense nisso. E na continuidade do programa Fala Pra Mim, quero mandar um abraço para os meus amigos Jorge do Santa Lúcia, para o Carlos Alberto do Orlando Dantas, para o Miguel lá na Cidade Nova, para o meu amigo Batista e toda a sua família, para o Márcio Giovanni e para todos os familiares desses meus amigos. A partir de agora teremos o resumo das notícias da semana. Fala pra mim. Fala pra mim. Notícias do dia. Após pressão e impasse com Derrite, Câmara adia a votação do PL antifacção. Governo, oposição e governadores pressionaram a atuação de Derrite, isolou o texto e desgastou o Mota. A votação do PL antifacção no plenário da Câmara foi adiada após tentativa de votação marcada por impasses, críticas públicas e desgaste político. Ao longo dessa tentativa, consolidou-se o entendimento de que não havia condições mínimas para levar o texto e a votação nesta semana. O governo, a oposição e governadores de diferentes regiões se somaram à pressão pelo adiamento. Desde o início da discussão, integrantes da articulação política classificavam a tramitação como atrapalhada, confusa e sem diálogo. O principal alvo do incômodo foi o relator do projeto, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, cuja atuação gerou insatisfação tanto no executivo quanto entre lideranças da oposição. A avaliação predominante era de que Derrite não conseguiu construir pontes com setores essenciais para viabilizar um consenso mínimo. Novo texto de Derrite tira recursos da PF e fragiliza combate ao crime, diz governo. É o terceiro texto apresentado por Derrite desde que se tornou relator da proposta originalmente do Executivo. O governo Lula intensificou nas últimas horas a articulação política para impedir a votação do PL antifacção nesta semana.
projeto relatado pelo deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, segue sob forte resistência dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e entre técnicos da área de inteligência. Integrantes da articulação política afirmam que a preocupação no Planalto com o rumo da proposta, classificada como um retrocesso grave no modelo de combate ao crime organizado. O secretário nacional de Assuntos Legislativos do MJSP, Marivaldo Pereira, foi categórico ao dizer que o texto é um verdadeiro retrocesso e que prejudica o combate às formações criminosas e enfraquece o financiamento da Polícia Federal. Segundo ele, Derrite continua atacando a PF, ainda que por outros meios, e demonstra um profundo desconhecimento das dinâmicas atuais do crime organizado. O governo é contra essa forma assodada e desesperada com que se tenta votar algo tão sensível, especialmente no momento em que a maioria dos deputados nem está em Brasília, disse Marivaldo. A Secretaria de Relações Institucionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública trabalhou para evitar que o texto fosse votado nesta semana, abrindo uma nova rodada de discussões com especialistas e órgãos de segurança. Eu achei que eu fosse morrer, diz moradora que sobreviveu ao tornado no Paraná. Marileia viu a casa ser destruída em segundos e sobreviveu ao fenômeno que devastou cidades do Paraná e deixou ao menos 7 mortos. Abre aspas. Eu achei que eu fosse morrer naquele momento quando tudo desabou em cima de mim, contou Marileia Chagas. Moradora do Rio Bonito do Iguaçu, uma das cidades mais atingidas pelos tornados que devastaram o Paraná no dia 8 de novembro. Ela estava em casa com a filha de 14 anos, o pai de 76 e a mãe de 66 quando o vento começou a soprar forte, anunciando que um temporal se aproximava. Embora houvesse alertas de ventos fortes, ninguém esperava que um tornado daquelas proporções atingisse o município. Como disse Marileia, ninguém imagina que vai ser atingido dessa forma. Em poucos segundos, a força do vento a derrubou no chão, arrancou a cobertura da casa e fez desabar sobre ela a estrutura da edícula nos fundos do terreno. Por sorte, Marileia sofreu apenas algumas escoriações e conseguiu sair ilesa. Marileia teve ferimentos nos braços, nas costas e na cabeça. Foi horrível, o vento durou mais ou menos 30 a 40 segundos de puro vento, pura destruição. A gente só pensava que ia morrer. Eu achei que fosse morrer quando tudo derrubou em cima de mim. Mas graças a Deus, passou e nós continuamos bem com a vida, contou a moradora. SMTT divulga interdições no trânsito durante o sábado e o domingo do Pré-Caju 2025. As medidas visam garantir a segurança dos foliões, condutores e o bom funcionamento da mobilidade urbana durante os dias de realização do evento. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, informa que serão realizadas alterações temporárias no tráfego da capital neste final de semana, em razão do Pré-Caju 2025. As medidas visam garantir a segurança dos foliões, condutores e o bom funcionamento da mobilidade urbana durante a realização do evento. No dia de hoje, desde às 6 horas, teve início a instalação dos bloqueios na Avenida Santos Dumont, sentido centro, com reabertura prevista para as 5 horas da segunda-feira, dia 17, quando o tráfego voltará à normalidade. Durante o período do evento, a SMTT orienta que os condutores planejem seus trajetos com antecedência e priorizem vias alternativas, como as avenidas Melício Machado,
José Carlos Silva e governador Paulo Barreto de Menezes. O tráfego proveniente das praias em direção ao centro será desviado para a rua Deputado Clóvis Hollenberg. E aqui encerramos as notícias do Fala Pra Mim. E a partir de agora, em nome das minhas amigas e pacientes, Dona Marlene e sua irmã Vitória, a Érica Maria, a Valdileide Feitosa e seus filhos Marcos Vinícius e Tainã, vou falar para você sobre as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A nossa dica de saúde de hoje será sobre queimaduras. As queimaduras são lesões graves e dolorosas, frequentemente acometendo crianças, idosos e pessoas com deficiência. Resultados de pesquisa demonstram que menor índice sociodemográfico, risco ocupacional e consumo de álcool estão associados à maior incidência de queimaduras. Ainda com base em estatísticas, queimaduras são a quarta maior causa de trauma após trânsito, quedas e violência. Queimaduras solares relacionadas ao aumento da temperatura ambiental também vêm aumentando e contribuem para o risco de câncer da pele. As queimaduras ocorrem quando a pele entra em contato com alguma fonte de calor, como altas temperaturas, eletricidade, radiação, produtos químicos ou fricção. A gravidade da lesão depende da área afetada na pele, além da localização, do tempo de exposição e da intensidade do agente causador. Quanto maior a área queimada, maior o risco de complicações, infecção e óbito. As queimaduras podem ser classificadas como superficiais, primeiro grau, de espessura parcial, segundo grau, quando atingem a epiderme e parte da derme, ou de espessura total, quando acomete até o tecido subcutâneo, terceiro grau, ou até fáscia, músculo e ossos, quarto grau. As queimaduras de espessura total quase sempre costumam precisar de intervenção cirúrgica, além de terem cicatrização mais longa e maior risco de formação de cicatriz hipertrófica. E quais são mesmo as causas das queimaduras? Queimaduras térmicas, que correspondem a 90% de todos os casos, são de três tipos. Escaldaduras, causadas por líquidos quentes, quase 70% das queimaduras em crianças, geralmente de espessura parcial e com boa cicatrização. Calor seco, por contato com fogo ou calor radiante, comum em adultos, muitas vezes mais profundas e geralmente requerem intervenção cirúrgica. E a queimadura por contato direto com objetos quentes, como radiadores, sendo normalmente profundas e exigindo cirurgia. Queimaduras elétricas, embora representem menos de 5% dos casos, podem causar danos extensos e muitas vezes invisíveis, com alto risco de óbito. Lesões químicas representam 3% das queimaduras, com maior incidência em ambientes domésticos e indústrias. Existem as queimaduras por ácido, como sulfúrico, nítrico e clorídrico, dentre outros. As queimaduras por álcalis, como hidróxido de sódio, de potássio, hipocloritos de sódio e cálcio, dentre outros. Queimadura por radiação nociva, geralmente por raios alfa, beta e gama.
Os raios gamas provenientes de raio-x e radioisótopos, como o cobalto-60, podem penetrar e atingir tecidos vitais, como medula óssea e pulmão. Queimaduras que atingem mais de 30% da superfície corporal podem levar o paciente ao estado de choque e a uma disfunção cardiovascular grave, muitas vezes irreversível. O tratamento de queimaduras de espessura parcial, superficiais e profundas, e de espessura total, terceiro grau, deve ser individualizado conforme a profundidade, extensão, localização e condições clínicas do paciente. Agora eu vou falar para vocês algumas orientações sobre o tratamento das queimaduras e, principalmente, das queimaduras de espessura parcial, segundo grau, porque podem ser atendidas imediatamente no local, a residência onde aconteceu, enfim. Primeiros cuidados: resfriamento imediato com água corrente fria por até 20 minutos. Esse procedimento visa limitar a progressão da lesão e aliviar a dor. Limpeza e desbridamento. Por vezes, no caso, por exemplo, de um incêndio, pode haver necessidade de remoção de parte da roupa queimada, de sujeiras que se depositaram sobre a pele. Então, remover tecidos desvitalizados e bolhas rotas também, mantendo o ambiente limpo para prevenir infecções. Queimaduras graves necessitam de internação e tratamento especializado, que inclui curativos específicos e, em alguns casos, cirurgias para reparo do tecido. Em caso de emergência, ligue para o SAMU 192 ou Corpo de Bombeiros 193 para queimaduras graves, elétricas, causadas por incêndio ou que afetam grande parte do corpo. A principal unidade para tratamento de queimaduras em Aracaju é a Unidade de Tratamento de Queimados, UTQ, do Hospital de Urgência de Sergipe, o USE, que atende casos mais graves e é referência na região. O USE oferece atendimento especializado 24 horas por dia, com uma equipe multidisciplinar e encaminha casos graves para a sua UTQ, que conta com 14 leitos, incluindo 4 pediátricos e 2 semi-intensivos. Aqui encerramos a nossa dica de saúde. E a partir de agora, em nome das minhas amigas Jocilene e Lúlia, lá no bairro Industrial, mais precisamente na paróquia São Pedro Pescador. Em nome também da minha amiga Irmã Moraes e dos meus amigos Padre Soares, o pároco da Igreja São Pedro Pescador. Um abraço também para o Padre Anderson Gomes e para o Padre Cristiano Silvestre, esse lá na cidade de Itabaiana. Cumprimento também e mando um abraço para Dom Lessa e para Dom Genivaldo. Vou falar para você, em nome dessas pessoas, as nossas dicas de educação e cidadania. No programa de hoje vou falar para você sobre Estado Democrático de Direitos e Estado Democrático de Privilégios. Isso mesmo. Você já está imaginando aí na sua mente a diferença, o que distingue um Estado democrático de direitos de um Estado democrático de privilégios? E o que você pensa? O que você defende? O que você acredita? O que é mais justo para a maioria das pessoas? É um Estado democrático de direitos ou um Estado democrático de privilégios?
É sobre tudo isso que vamos estar conversando a partir de agora em nossa dica de cidadania. Então, importante essa reflexão e vamos estar, ao fazer essa discussão, também buscando referências históricas, contexto histórico, contexto formativo que nos trouxe até os dias de hoje. Então, o que você entende? O que você defende como modelo de Estado democrático? O Estado de direitos ou o Estado de privilégios? Essa é a discussão fundamental que faremos na nossa dica de cidadania. Então, importante entendermos. Nós já dissemos aqui que, e já fizemos isso diversas vezes em nossos programas, que se estudarmos o processo civilizatório, como evoluiu a humanidade, ela se constitui objetivamente em uma luta pela conquista e garantia de direitos. Se verificarmos, por exemplo, na Idade Antiga, nós temos os prisioneiros de guerra que eram escravizados e não tinham direitos praticamente, né? E tudo isso vem evoluindo ao longo da vida, e a vida nada mais é do que uma luta da maioria da população colocada em condição de empobrecimento, e que essas pessoas lutam pela liberdade, lutam pela vida e vão, ao longo do tempo, estabelecendo essa luta por direitos, né? Com a Idade Antiga, nós temos a estruturação do Estado, e são os gregos e os romanos que começam a nos fornecer o conhecimento e o conceito do que é a política, do que são as instituições públicas, do que é a política pública. E é sobre tudo isso que vamos estar conversando aqui. Então, o que é a justiça que define a política, né? Para Platão, a cidade é justa quando sábios, veja só, quando sábios legisladores governam. Então foi isso que nós dissemos lá em nosso editorial no programa de hoje. Nós fomos inicialmente beber da fonte histórica, ou beber na fonte histórica. O que nos ensina Platão? Veja quanta sabedoria. A cidade é justa quando sábios legisladores governam. Então, primeiro, ele coloca aqui como uma condição básica, como uma condição essencial, a condição, a sapiência dos legisladores, o saber dos legisladores. E aí nós já vemos que, por vezes, essa condição pode não ser atendida, mas uma forma indireta dela ser atendida é: essa equipe de governo será constituída a partir de pessoas com sapiência, as pessoas que vão ocupar as pastas, as diversas pastas que compõem uma administração pública. Essas pessoas têm a competência devida? Quando elas começam a ser indicadas por interesses políticos, né? Quando, na realidade, ao invés de serem servidores públicos, são cabos eleitorais. Quando nós temos uma pessoa pela proximidade, seja de parentesco, de amizade ou política, do prefeito, do governador, né? E coloca pessoas que não têm a devida competência. Então, veja que não estou falando aqui nem na questão ética, porque nós vamos definir aqui um conceito que importa é a ética da política, né? Não é a ética somente das pessoas. Isso importa o caráter, né, das pessoas, mas é esse conjunto de pessoas éticas presentes em uma administração pública que vão garantir a ética na política, a ética na administração pública. Então, sábios legisladores governam. E governam quem? Toda a população. Os militares estão subordinados aos legisladores, estão subordinados a esses legisladores. Isso é fundamental, essa compreensão,
O Brasil vive épocas, da sua história, essa discussão, da questão da subordinação dos militares aos legisladores. Então, segundo Platão, a cidade é justa quando sábios legisladores governam, os militares estão subordinados aos legisladores que defendem a cidade e os membros, olha, atenção, vamos prestar bem atenção nisso aqui que é fundamental. E os membros da classe econômica estão subordinados aos legisladores para assegurar a sobrevivência da polis. Então vamos trazer para os dias atuais. O Platão lá dizia que sábios legisladores deviam ter sob sua subordinação na administração pública, sob o seu comando, os militares e a classe econômica, o poder econômico. É isso que acontece? Ou será que, na atualidade, é o poder econômico, isso muitas vezes de forma dissimulada, de forma não assumida, mas evidentemente quem prestar isso, eu defendo essa tese, quem observar quem for com atenção e ver como se dão as relações, hoje, na atualidade, o Estado é fragmentado em estruturas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Então existem diversos órgãos públicos, mas todas essas formas de divisão do poder, toda essa administração pública, na realidade ela está sob controle e influência do poder econômico. Isso é fundamental e isso já vai trazendo uma distorção que vai apontando claramente para que possamos entender por que as cidades onde vivemos, os estados onde vivemos, não são cidades justas. Há uma injustiça social por conta dessa correlação de forças, e aí nós vamos mostrar mais adiante quando discutirmos sobre justiça distributiva e justiça participativa, tá? Então, fundamental que entendamos esse contexto histórico, essa proposta lá da Idade Antiga, feita pelos filósofos gregos, aqui notadamente Platão, que foi mestre de Aristóteles, por Platão e Aristóteles, e aí nós vamos ter esse conceito por parte do Aristóteles de subordinação dos militares e do poder econômico em relação aos legisladores, aos sábios legisladores. Então, fundamental refletirmos isso para que possamos entender a nossa realidade e mudarmos sempre numa perspectiva da produção do bem comum, daquilo que interesse a maioria da população e traga, em consequência, uma justiça social e produza, em consequência, uma justiça social. Portanto, conforme nos ensina Platão, a política justa é aquela em que a razão comanda, submetendo ao seu comando a força militar e o poderio econômico. Claro, isso é fundamental para que a gente possa refletir e avaliar nos dias atuais como tudo isso acontece, A razão comanda? A razão, que seria a vontade popular, aquilo que interessa a maioria da população, comanda e submete ao seu comando a força militar e o poderio econômico. É muito importante que entendamos isso. A gente tem que sair do individualismo que existe hoje. A população, mesmo a população empobrecida, foi conduzida a pensar, olhando para o seu umbigo, naquilo que lhe interessa, e esquece desse olhar coletivo, desse olhar sobre o todo, desse olhar sobre a sociedade. Como nós estamos convivendo e nos relacionando. É bom para todos?
ou nós estamos semeando o ódio, a violência, o individualismo, que vai impossibilitando que a gente tenha cidades justas. Atualmente, você acha que é assim que acontece em sua cidade, no seu estado? O poder é exercido pelo povo ou por quem detém o poder econômico? E a força militar está submetida ao povo ou ao poder econômico? Então é importante refletirmos sobre isso. E aí nós vamos entender melhor a nossa sociedade. O que você acha? Você, enquanto cidadão e cidadã, tem que pensar sobre isso. Você não pode, isso é assim mesmo, não vai mudar nada. Você não pode agir dessa forma, porque você estará se omitindo e corroborando para que estado de injustiça social, estado de privilégios, continue, prevalecendo nas nossas relações sociais. Agora, eu quero lhe fazer uma outra pergunta. O que é a cidade justa? Diante de tudo que temos falado até agora, que conceito você já formula? Que conceito você já elabora? O que é a cidade justa? Importante essa reflexão, importante pensar sobre isso. E para responder a essa pergunta, inicialmente vamos relembrar mais uma vez aqui o que o filósofo Aristóteles nos ensinou. Para definir a justiça, Aristóteles afirma que é preciso distinguir entre dois tipos de bem. Dois tipos de bem, para que entendamos o que é justiça, e aqui, particularmente, justiça social. Dois tipos de bens: os bens partilháveis e os bens participáveis. Então, veja, lá na antiga Grécia, o Aristóteles já defendia essa tese, que se mantém ao longo da história, e é preciso que a gente entenda o que são bens partilháveis e bens participáveis. Um bem é partilhável, quando ele é uma quantidade, que pode ser, portanto, dividida e distribuída. A riqueza é um bem partilhável. Então, nós temos que ter a noção aqui de quantidade relacionada aos bens partilháveis. Aquilo que pode ser dividido e distribuído. Um bem é participável quando ele é uma qualidade, portanto, indivisível, que não pode ser repartido nem distribuída sem se destruir. Então, um bem participável, ele é indivisível, ele não pode ser repartido, não pode ser distribuído, porque isso causaria sua destruição. Só pode ser participável. O poder político é o grande exemplo de um bem participável. O poder político, para ele ser pleno, veja que nós aprendemos também aí, vem da época antiga, da Grécia, de Roma, é a democracia. O poder do povo, demokrakos, Então nós temos o poder do povo. Então o poder político, ele é participável. Quanto mais pessoas participarem das decisões, você tem participado das decisões no seu município? Você se sente um cidadão com participação social? Você sabe o que é um conselho de direitos? Um conselho escolar, um conselho de idoso, um conselho da criança e do adolescente? Você exerce o seu poder ou você está permitindo que esse poder seja usurpado por quem não lhe representa? Então, o poder político, ele é bem participável. O bem que é partilhável
ele pode sim ser distribuído e repartido. Existem, em consequência, 2 tipos de justiça na cidade. A justiça distributiva, referente aos bens econômicos partilháveis. Então, essa que é a função, uma das funções mais importantes do poder público, da política pública, é que ela promova justiça distributiva referente aos bens econômicos partilháveis. Ela não pode propiciar, o poder público, a gestão pública não pode ser um mecanismo, um instrumento de acumulação de riqueza. Permitir só que umas poucas pessoas da sociedade ganhem muito e, em consequência, empobrecendo a maioria da população. Isso vai caracterizar uma cidade injusta. E a justiça participativa, ela é referente ao poder político participado. Então fica fácil de entender. Precisamos participar mais da política, trazer presente a nossa opinião a partir de conselhos, das diversas formas que a gente queira, de assembleias, participar de mandatos e tudo mais, mas sempre numa perspectiva de entender o fortalecimento da justiça distributiva enquanto política pública. A cidade justa, portanto, é aquela que saberá distinguir essas 2 justiças e realizar ambas, igualando os desiguais pela justiça distributiva e garantindo a participação de todos os cidadãos pela justiça participativa. Então, uma resolve a igualdade e a outra promove a inclusão. Em suma, Aristóteles considera que é injusto tratar igualmente os desiguais e que é justo tratar desigualmente os desiguais. Repetir, é injusto tratar igualmente os desiguais e é justo tratar desigualmente os desiguais, para que recebam o partilhável segundo as suas condições e necessidades. Vamos aqui supor um exemplo. Houve uma grande enchente, uma grande seca, acontece muito nos tempos de hoje, pelo que estamos, enquanto humanos, fazendo com o ambiente, com o meio ambiente, né? As catástrofes climáticas estão aí a se sucederem. Pois bem, houve uma grande enchente ou uma grande seca, e que faltam grãos, e que os ricos têm os grãos armazenados em grande quantidade. Esse é um exemplo. Os pobres passam fome. E qual é a justiça distributiva que a polis tem que praticar? Ela não pode tomar todos esses grãos que passam para ela como um fundo público e dividi-los igualmente entre as famílias. Primeiro, há famílias que já têm grãos armazenados e outras que não têm nada. Há famílias grandes que precisam de muitos grãos e há famílias pequenas que precisam de menos grãos. Ou seja, a justiça distributiva é aquela que trata desigualmente os desiguais para poder ser justa, que é o oposto da justiça participativa ou política, que é aquela em que todos devem ser tratados como iguais. Assim, a finalidade da justiça, diz Aristóteles, quando ela é justiça distributiva, é igualar os desiguais. E, portanto, em uma cidade onde a diferença entre ricos e pobres é muito grande, vigora a injustiça social. Ora, o que se passa quando no correr dos séculos nós vamos passar da antiguidade greco-romana ao mundo cristão? Trago aqui um exemplo específico. Então, nós já conversamos aqui da importância do poder popular, né? Afinal de contas, nós vivemos em uma democracia, né? Nós vivemos em uma democracia. Demos, krakos. Poder
do povo, demo, do povo, krakos, o poder. Então, nós vivemos em uma democracia, onde o poder, já aprendemos bastante isso, é exercido pelo povo e para o povo. Agora, o importante é verificarmos na prática. Isso acontece? Na minha avaliação, não, estamos longe. Estamos, nas últimas décadas, nos afastando dessa possibilidade. O poder cada vez mais se concentra e é controlado por quem detém o poder econômico, em detrimento da maioria da população que empobrece, né? E devemos ter governo para todos. Nós precisamos de todos os ramos de atividade na sociedade. Isso é lógico, isso é óbvio. Mas não é possível que os interesses hipertrofiados de quem detém o poder econômico se sobreponham aos interesses da maioria da população. Nós temos um momento também de muita discussão da política, da religião, de fundamentalismo e uma série de conceitos que estão postos. E vamos aqui trazer uma reflexão para nós compreendermos a concepção política cristã. Nós precisamos ter em mente as duas tradições que o pensamento cristão recebe como herança e sobre as quais ele vai elaborar as suas próprias ideias: a tradição hebraica e a tradição romana. Da tradição romana, nós já conversamos bastante aqui ao longo dos programas. Fala para mim. E vamos discutir agora com relação à tradição hebraica. Os hebreus, embora tenham conhecido várias modalidades de governos, os patriarcas, os juízes, os reis, eles deram ao poder, sob qualquer forma que eles tivessem, qualquer maneira que tivessem assumido, seja do patriarca, do juiz ou do rei, seja qual foi a forma do exercício do governo, o poder tinha uma marca irrevogável. O poder vinha diretamente de Deus. O poder era, portanto, teocrático. Então, teo é uma teocracia, teo de Deus, krakos, o poder. Então, nós vimos que democracia, já conversamos bastante isso no programa de hoje, é demos e krakos, o poder do povo. Em grego, teocracia quer dizer teo e krakos, o poder de Deus. Então, o regime político que é fundado na vontade direta de Deus é um regime político teocrático. O que acontecia, portanto, entre os hebreus era que qualquer que fosse a forma que o regime tivesse, ele sempre foi teocrático. A origem dele sempre foi Deus. Ou seja, eles consideravam que o poder, na sua plenitude, na sua verdade, pertencia exclusivamente a Deus, e que esse, por meio dos anjos e dos profetas, elege o dirigente ou os dirigentes. O poder pertence a Deus e a sua expressão mais clara se encontra em uma passagem bíblica no livro dos Provérbios, onde Deus diz, abre aspas, por mim reinam os reis e governam os príncipes para fazer leis justas. Fecha aspas. Ou seja, os hebreus se fizeram conhecer não só como o povo de Deus, mas também como o povo da lei, que foi doada a Moisés como lei religiosa, política e moral. Uma lei codificada por escrito. Há, portanto, uma tradição teocrática e jurídica vinda dos hebreus. Tá? Mas nós precisamos discutir bastante, entender bastante essa realidade, não na perspectiva do individualismo. Então, pelo cenário que nós trouxemos aqui no programa de hoje, nós temos que ter muito cuidado com uma dicotomia que está presente na sociedade. Nós temos, a partir do controle do poder político pelo poder econômico, então veja, o poder político está submetido, controlado pelo poder econômico. Então aqui é o cenário do Estado
privilégios. Enquanto, para que tenhamos uma cidade justa, nós precisamos de ter um Estado democrático de direito. Aqui se configura um Estado democrático de privilégios. E precisamos ter um Estado democrático de direito, com a representação política democratizada, o poder exercido pelo povo e para o povo. Então aqui nós precisamos de uma justiça participativa, dar vez, dar voz, dar espaço de participação para que a população tenha o controle da atividade política, para que as cidades se tornem justas. Aqui, nesse cenário, é um cenário de privilégios, consequentemente de negação de direitos para uma maioria da população, dominação aqui dos aparelhos de comunicação, que vão fazer trabalho de lavagem cerebral e de alienação da população, essa grande maioria que está alienada aqui para que ela não entenda a sua realidade, e aí estimulam o individualismo, ampliam e distorcem esse conceito de empreendedorismo. Porque diante de um cenário de desemprego, de negação de direitos sociais, então as pessoas que têm o controle da informação, que têm o poder econômico, que controlam a política, então essas pessoas promovem a alienação. E aqui o programa Fala Pra Mim é um espaço de liberdade, é um espaço onde se pratica a justiça política nessa concepção participativa. As pessoas precisam participar. Não é possível um estado de justiça social sem que se garanta a justiça participativa, inclusiva, para a maioria da população. Tá bom? E com isso, estamos encerrando mais um programa Fala Pra Mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Aguardo vocês no próximo sábado para mais uma edição do programa Fala Pra Mim. E lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, através do canal do YouTube DR Emerson Sergipe, teremos o podcast Fala Pra Mim. O entrevistado será o radialista Ludwig Oliveira e vamos conversar sobre a história da radiofonia em Sergipe. Como surgiram as emissoras de rádio em Sergipe, como elas têm evoluído e qual o papel que elas cumprem na relação social, na defesa da construção e na perspectiva da construção da cidade justa que nós falamos aqui hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.